Boa noite, boa noite. Vamos chegando, gente. Vamos aí dar continuidade aí, né? Nossa imersão teoricamente terminaria ontem, mas vamos dar continuidade aí em mais uma aula super especial que vocês têm muita dúvida. Então, vamos chegando, vão se aconchegando aí para a gente bater esse papo bem gostoso, bem legal, com bastante informação para vocês. Vão me dando retorno, vocês estão me vendo bem, estão me ouvindo bem, se está tudo certo para a gente poder começar. Enquanto isso, pessoal, vai entrando, tá? Manda aí, né? Compartilha a nossa live com seus colegas, com seus amigos, para quem vocês acham que é importante. Hoje a gente vai falar sobre coletas de exames laboratoriais. Eu sei que muita gente tem dúvida, qual tubo colhe primeiro, como que colhe ureia pós, posso fazer noripurum no dia que tem coleta de exame. Então a gente vai falar tudo isso nessa aula de hoje e você não pode perder e nem os seus amigos, porque depois vocês vão ter que ficar explicando lá no trabalho, é assim, é assado. Então já vão dando aí, chamando o pessoal para participar. Pelo menos 2, 3 amigos aí vocês precisam compartilhar e chamar para vir assistir a nossa aula. Bom, para quem já está acompanhando, aí já há 4 dias, né? A gente começou domingo, segunda, terça, quarta e hoje, quinta-feira, nossa imersão aí pegando fogo. Inclusive aqui, coloca foguinho aqui nos comentários, porque realmente foi muito legal. Está sendo, as vagas para a nossa comunidade
estão abertas, foram abertas ontem, já temos muitos alunos fazendo parte dessa nova turma e eu sei que ainda tem gente de fora, tá? Eu não sei qual é o motivo que fez você ainda não entrar para a nossa comunidade, mas se você quer, tá? Se você quer entrar para a comunidade, digita aqui, eu quero, que aí a gente te manda o link e a gente bate um papo aí sobre a melhor forma, né, para você não perder essa oportunidade de entrar para a nossa comunidade. Então digita aqui, eu quero, que a gente vai te mandar aí um direct, mesmo que se você tiver que sair, depois volta. Para o pessoal que já entrou, né, e para as outras turmas anteriores, que eu sei que os meus alunos estão sempre aqui acompanhando, o pessoal da comunidade. Quem é da comunidade, coloca aí, eu faço parte da comunidade, para atiçar aí a turma a vir fazer parte também. Essas aulas depois vão todas para dentro da plataforma, tá? Então elas não vão ficar salvas no Instagram, porque depois elas vão para dentro da plataforma somente para os alunos, tá? Que vão fazer parte aí do nosso curso completo, da nossa comunidade, tá? Então, aí todo mundo digitando eu quero, então se você não entrou ainda, a gente vai te mandar um direct para você, tá? Para você poder participar. Bom, o pessoal tá entrando. Hoje a gente vai falar então sobre exames laboratoriais, tá? Parte da nossa live a gente vai deixar os comentários fechadinhos aí para não dispersar, para não atrapalhar muito, mas a gente vai, né? Eu vou pontuando aí as perguntas que eu vou sempre recebendo na caixinha, por direct, ou até mesmo dos alunos da comunidade, para a gente não perder muito o foco, tá bom, gente? Tá? Então, vamos começar falando de exames laboratoriais, tá? Dentro da diálise ali, da hemodiálise, a gente tem coleta de exame de rotina, tá? Existe uma rotina que ela é regulamentada ali na portaria, que são exames obrigatórios, tá? Que a gente precisa coletar dos nossos pacientes mensalmente. E aí, dentro desses exames obrigatórios, tá? A gente tem uma escala, né? Mais ou menos uma escala aí que a gente precisa seguir, que é obrigatório, tá, gente? Então, se existem clínicas que não seguem, tá, essa regulamentação pela portaria, a gente precisa ficar de olho, porque depois a conta vai vir, por exemplo, vai ter uma reunião na diretoria ali regional de saúde da sua cidade, porque você está cobrando exames, porém não está caindo ali na conta dos pacientes os exames que precisam, que são obrigatórios de serem coletados. Então, eles cobram isso da administração ali do faturamento, tá? Existe essa cobrança em cima dos exames. Então, se é cobrado do SUS, né? Isso para as clínicas SUS. Se é cobrado do SUS um valor, né? A gente tem um teto de exames, a gente precisa comprovar que a gente está realmente fazendo esses exames nos nossos pacientes. E aí, quando tem, então, rotina de coleta de exames, a gente sabe que é um dia que os pacientes já não gostam muito, porque vai ali, o exame vai dedar, né, gente? O que o paciente andou fazendo em casa, na alimentação, então o potássio pode vir alterado, e alguns exames podem vir alterados. Mas ele é importante, principalmente para a gente saber se aquela dose de diálise que o paciente está recebendo está adequada, né, para a vida dele. Se com tudo que ele faz em casa e a diálise que ele recebe, se elas estão aí sendo suficientes, né? Se a diálise está sendo suficiente para fazer a limpeza que esse paciente realmente precisa. Então, mensalmente a gente precisa colher, tá? Dentro dos protocolos que a gente tem de coleta de exames, a gente tem, então, 4 tipos de protocolos diferentes, tá? A gente tem as coletas mensais, tá? Então, é um tipo de exame que a gente faz, isso todos os meses, tá? Todos os meses precisa incluir os exames mensais. Quais são os exames mais básicos que todos os meses a gente precisa ter para analisar ali a vida do nosso paciente? Então, a gente precisa ter ureia pré e ureia pós. Então, esses dois, assim, são indispensáveis, porque é através deles que a gente consegue saber como está o KTV do nosso paciente, né? Se a diálise está sendo eficiente ou não. Então, a gente tem ureia pré, ureia pós.
a gente tem uma série vermelha, que a gente vê ali em relação à anemia do nosso paciente. Então, a gente vai ver hematócrito e hemoglobina. A gente tem cálcio, sódio, potássio, fósforo e TGP, tá? Então, a gente tem esses 5 exames, eles são obrigatórios. Nós temos 5 não, né? Na verdade, são 9 exames. A gente precisa ter obrigatoriamente todos os meses do nosso paciente. Então, são realmente os mais básicos, né? Que é potássio, cálcio, fósforo, as ureias, TGP, para ver se tem alguma alteração de enzima hepática. Às vezes, um paciente, por exemplo, que está numa soroconversão de viragem de hepatite, por exemplo, ele pode ter alteração de TGP. Um paciente, por exemplo, com alguma sobrecarga medicamentosa, né, fez um uso prolongado de medicamentos, ele pode ter alteração de TGP, então precisa ficar de olho mensalmente. A série vermelha, né, para a gente acompanhar a evolução ali da anemia, se melhorou ou não com a alfa-coetina, ali com a Eprex, né, ajustar as doses. Então, esses exames realmente eles não podem, tá, passar despercebidos. A gente tem também um protocolo de exames trimestrais, onde são incluídos, tá, outros exames, como os exames de ferro, né, ferritina, saturação de transferrina, o PTH. Então, esses exames são acrescidos aos exames mensais. Então, a gente colhe os exames mensais mais os exames trimestrais. Nos exames semestrais, a gente tem os exames mensais mais os exames trimestrais, porque no semestral já está dando, né, mais 3 meses. Então, a gente tem todos esses, mais exames de sorologias, né? Então, a gente tem sorologias de hepatite, que agregam ali ao protocolo de exames. E aí, uma vez por ano, a gente tem alguns exames que não precisam ser analisados com tanta frequência, né? Como, por exemplo, colesterol, como a HIV e o alumínio, tá? Tem alguns outros exames que são, né, que são acrescidos nesse, mas os mais importantes, né, que me vem aqui para falar para vocês são esses. Então, uma vez por ano a gente tem o HIV, colesterol, frações ali, né, do colesterol e também o alumínio, tá? Então, esses exames precisam ser coletados do paciente e distribuídos, tá, durante o ano todo, tá? Então, independente se esse mês está coletando mensal, se em janeiro está coletando mensal ou trimestral, daqui 3 meses, a gente precisa, dentro dos 12 meses, ter todos esses resultados, tá, ali na grade de resultados do nosso paciente. Abre o comentário, comenta aqui para mim se vocês sabiam, tá, que existia essa distribuição de exames mensais, trimestrais, semestrais e anuais, tá, dos pacientes. Então, às vezes a gente está ali colhendo exame um mês, tem somente o tubo seco aqui, né, que a gente colhe a bioquímica, e o tubo de EDTA, que a gente colhe a série vermelha. E aí, num outro mês, a gente tem 3 tubos gel aqui, o tubinho seco. Um desse, aí a gente tem um tubinho de tampa branca e tem vários frascos ali para coletar. A gente fala, nossa, mas por que mês passado coletou só 2, esse mês tem 8 tubos para colher? Por isso, porque dependendo ali o início da diálise do paciente, esses protocolos precisam ser seguidos, tá? O que pode acontecer de diferente em cada unidade? Todos os pacientes, independente da data de início de diálise, todos os pacientes colhem o mesmo protocolo. Então, o seu João começou diálise em janeiro desse ano, de 2023, e a dona Fernanda ali iniciou a diálise em fevereiro. Então, um começou em janeiro, outro em fevereiro. Então, teoricamente, eles teriam que seguir protocolos diferentes, iniciando o mensal, porém, o seu João vai colher o trimestral primeiro, a Fernanda vai colher o trimestral no mês seguinte. Pode ser feito dessa forma, tá? Cada um coletar os exames realmente de acordo com a data de início de diálise, tá? Ou então, pode unificar, tá? E a gente padronizar para todos os pacientes da clínica colherem o mesmo protocolo. O que facilita, né, a gente colher o mesmo protocolo?
é na hora de ver resultados de exame e ajustar as prescrições de medicamentos, por exemplo. Então, a gente sabe que esse mês está colhendo exame trimestral, está colhendo ferro de todo mundo. Então, a gente sabe que depois da coleta desse exame, a gente vai ter ajuste, por exemplo, de prescrição de Noripurum, tá? Tá colhendo PTH de todos os pacientes. Então, a gente sabe que, né, no próximo mês a gente vai ter uma alteração, ou não, né, de prescrição do Zemplar ou do Sinacal 7, né, e de medicações específicas. Então, o bom de padronizar é isso, a gente consegue ver o mesmo resultado de todos os pacientes e ajustar, né, o médico, obviamente, que vai ajustar os exames, mas a gente consegue ter uma padronização, tá? Além dos exames mensais, trimestrais, semestrais e anuais, todo paciente, tá? Isso é também uma regra, tá? Todos os pacientes que iniciam a diálise no centro ali de hemodiálise, eles precisam coletar os exames iniciais, tá? Os exames admissionais. Então, o paciente veio transferido de uma outra cidade, de um outro centro, ou estava internado, teve alta, vai iniciar a diálise aqui na nossa unidade, eles precisam coletar os exames admissionais. Nesses exames admissionais, a gente tem todos os exames de todos os protocolos em um mesmo lote, tá? Então, aquele paciente vai coletar, sei lá, 10 tubos de sangue, porque ele vai coletar exames mensais, trimestrais, semestrais e anuais, todos ali na admissão, porque a gente precisa ter um parâmetro de comparação. Então, se o meu paciente inicia e eu não colho exames, eu não tenho referência do que vai ser a evolução, né, ou a piora dos resultados de exames laboratoriais dele. Tá? Então, todo paciente que inicia precisa ter exames admissionais. Tá? No admissional, a gente não precisa ter coleta de ureia pós. Tá? Não é obrigatório ter coleta de ureia pós, porque às vezes esse paciente já está um tempo internado, às vezes é a primeira diálise, está com os exames todos alterados, então a gente não tem como referência, né, apenas aquela diálise para mostrar se realmente está adequada a diálise, porque as primeiras sessões a gente tem fluxo mais baixo, o paciente dialisa por menos tempo, então não é um resultado fidedigno. Tá? Então, exames iniciais, ali, exames admissionais, a gente não precisa coletar ureia pós. Tá? Tudo bem até aqui? Todo mundo entendendo? Estamos na mesma página. Quando a gente fala de exames, fica um pouquinho mais complexo, porque não é algo que a gente tem muito contato. Né? A gente da enfermagem, basicamente, ali só colhe os exames e manda para o laboratório. Então, a gente às vezes nem sabe o que está colhendo. Né? Então, que vocês tenham, né, a curiosidade de olhar no rótulo do tubinho, que normalmente vem descrito o que está sendo colhido, tá, em cada tubo. Então, aqui a gente vai ver, obviamente, que é siglas. Então, se a gente vê, por exemplo, o CR, quer dizer que está colhendo creatinina daquele paciente. Se tem o casinho, né, a gente está colhendo potássio. Se tem o P, a gente está colhendo fósforo. Então, tenham esse hábito, né, de ler os frasquinhos, além de conferir, obviamente, a identificação completa, né, e na hora de a gente ligar para o paciente, falar, né, chamar o paciente pelo nome completo que está no frasco com a identificação dele, para que realmente não haja erros na hora da coleta. Mas, além disso, né, além dessa conferência, tenham a curiosidade de ler o que está sendo colhido, tá? Naquele tubinho. E é importante a gente saber porque, por exemplo, o tubinho de ureia pós vai ser igual aos exames da pré. Tem lugares que até colhe de cor de tampa diferente para não ter essa confusão, né? Para realmente alertar. Opa, batendo aqui no Florencio. Para a gente alertar que aquele exame é de ureia pós. Mas os que colhem iguais, né? Que é o tubinho igual, a ureia pós ela vai estar identificada diferente do que os exames pré. Então, para prestar atenção, porque às vezes você vai colher o pré, olha lá, não sei o que significa, colhe tudo junto, aí vem o resultado de ureia pós igual da ureia pré, o KTV desse paciente vem péssimo, porque é como se ele não tivesse dialisado nada,
e, né, isso mexe com todos os indicadores ali e realmente ele não mostra se o paciente teve uma diálise efetiva, tá, ou não. Bom, uma pergunta que vocês sempre fazem em relação à a administração de noripurum ou do ferro ali durante o dia de coleta, tá? Bom, o que é importante a gente saber? Dependendo do protocolo da instituição, quando a gente sabe que vai coletar, então se todos os pacientes têm a mesma rotina de exames, a gente sabe que mês que vem vai ter coleta de ferro, de ferritina. Algumas instituições têm como protocolo suspender, tá, a administração de noripurum pelo menos uns 15 dias antes da coleta do exame, para que realmente não tenha uma intervenção no resultado. Então, por exemplo, o paciente vai colher exame terça-feira, e aí até no sábado a gente estava administrando o noripurum. Então, pode ser que esse resultado do ferro que vai ser colhido na terça-feira não seja tão fidedigno como se eu tivesse suspendido, né, e realmente ter mostrado o resultado do tratamento que esse paciente fez com a administração do noripurum, e isso vai refletir no exame que vai ser coletado na próxima diálise, tá? Mas em lugares que isso não é possível, que cada paciente colhe um protocolo, ou que realmente não suspende, não tem problema a gente administrar o noripurum no dia da coleta, tá? Vocês entendem? Porque a gente colhe, né, o exame, então normalmente é esse tubinho aqui de tampa vermelha ou de tampa amarela, que a gente chama aqui de tubo seco, né, que é o tubinho da bioquímica. Eu vou colher os exames do meu paciente antes dele iniciar a diálise. Então, o paciente sentou, a gente funciona, antes de administrar a heparina, antes de tudo, a gente vai colher a amostra de sangue desse paciente. Se eu vou administrar o noripurum depois da coleta, qual diferença isso vai fazer? Não vai fazer diferença, não vai interferir no resultado, tá, do ferro que foi colhido, da ferritina ali que foi colhida. Tá? Então, não tem problema a gente administrar o noripurum no dia da coleta, porque no final da diálise a gente não vai colher ferro de novo para saber se teve interferência ou não. A gente vai colher somente a ureia após. Tá? Pode ser que alguns lugares suspendam a administração, porque às vezes o paciente faz hipotensão ou interrompe a diálise mais cedo. Aí são por outros motivos e não exclusivamente pela amostra de sangue, certo? Deu para entender, então? Mas eu também não estou aqui para falar que vocês vão chegar aqui na unidade que vocês trabalham, na próxima coleta, e falar assim, não, eu vou administrar o noripurum porque a enfermeira Fernanda falou que não tem problema, eu vou administrar. Vocês sigam o protocolo da instituição que vocês trabalham faz, tá? Não quero mudar o protocolo de lugar nenhum, mas é importante a gente ter essa noção, falar assim, tudo bem, eles querem suspender, mas, poxa vida, né? Não faz muito sentido, mas a gente, né? O importante é o conhecimento que a gente adquire. E se um dia for perguntado pra gente, o que você acha? Aí a gente tem a resposta ali para dar, certo? Bom, acho que do noripurum é isso. Agora a gente vai falar, tá? Sobre a ordem de coleta, tá? Existe uma ordem devido à composição, tá? Que os tubos têm dentro do seu interno aqui, tá? Cada tubo desse tem uma composição interna diferente e a ordem que a gente faz a coleta pode interferir muito no resultado, tá? Porque a gente vai falar isso agora, tá? Eu vou deixar os tubinhos aqui. Bom, para o pessoal que entrou aí depois que a gente já tinha iniciado, lembrar vocês que as vagas para a nossa comunidade estão abertas e estão sendo preenchidas, tá? Então, a gente não sabe em quanto tempo a gente vai encerrar ainda. Então, por enquanto, elas vão continuar aí abertas. E se você quer participar da comunidade,
né, gente, é menos de R$ 50 por mês. O que a gente faz, né? R$ 50 eu sei que é dinheiro, não estou aqui rasgando dinheiro, mas aproveitem essa oportunidade. Eu sei que tem muita gente esperando essa oportunidade para se tornar um profissional diferenciado, um profissional mais capacitado. Então aproveitem essa oportunidade para entrar na nossa comunidade. Menos de R$ 50, tá, gente? Às vezes uma pizza que a gente come aí em um final de semana, não é nem no mês inteiro, em um final de semana, ou um cachorro quente depois da faculdade, ou depois do curso, ou saindo do plantão. Se a gente dá uma economizada ali, você vai investir em você, investir em conhecimento, e é algo que, né, depois ninguém vai tirar de você. Então, se você já entrou, parabéns, mas se você não entrou ainda, digita aqui eu quero, tá? Você não vai estar comprando imediatamente, mas você vai receber um direct nosso para a gente dar mais informações, para a gente tirar todas as suas dúvidas. Então digita aqui agora, quem ainda não digitou, eu quero, para a gente poder bater um papo depois que terminar, tá, a nossa aula. Bom, então eu vou falar sobre a ordem de coleta dos exames. Tá? Quando a gente vai colher e tem vários frascos e a gente fica perdido, o que eu colho primeiro? Tá? Então a gente vai pensar, por exemplo, se aqui o meu paciente tivesse que colher uma hemocultura, não sei quantos já viram, tá, gente? Mas aqui a gente tem então um frasco de hemocultura. A gente fala aqui, né, como se a gente vai colocar o sangue aqui dentro, é como se essas bolinhas aqui, não sei se vocês conseguem ver direito, ó, é como se fosse a comidinha para essas bactérias, se houver bactérias. E aí as bactérias elas começam a se reproduzir, a se alimentar e crescer dentro desse ambiente, tá? Então por isso que a gente precisa coletar. Esse tubo aqui é um tubo que é de 5 ml, tá? Então a gente coloca 5 ml de sangue, porém ela pode variar conforme o laboratório, tá? Tem frascos que precisa colocar 10 ml, tem frascos que são 5, tem frascos que são 2, tem frascos de 20, tá? Então, aqui a gente vai colocando 5 ml, tá? E aí, então, quando a gente tem vários exames para colher, inclusive o frasco de hemocultura, o primeiro sangue que a gente vai colocar é a hemocultura, tá? Então, se tem tudo isso aqui para coletar do meu paciente, eu sei que a hemocultura não é exame de rotina, mas, por exemplo, o médico quer que colhe a hemocultura junto com os exames de rotina ali para avaliar se o paciente está com alguma infecção ou não. Eu vou colher, tá? Primeiro a hemocultura. Posteriormente, eu trouxe aqui apenas algumas cores, tá, de frascos, mas a gente tem algumas outras opções, mas eu trouxe aqui as que a gente utiliza aqui mais comum, tá? Tubo de tampa branca, tá? A gente geralmente colhe metais pesados, então quando a gente tem alumínio ali para colher na diálise do nosso paciente, vem normalmente esse tubinho de tampa branca. Ele pode ser tanto de plástico quanto de vidro, não sei se vocês já viram, mas existe frasco de tampinha, frasquinho de vidro também. Esse tubo aqui, gente, ele não tem nada, tá? Ele não tem nenhum aditivo aqui dentro dele. Tá? Eu vou até aqui para frente para vocês verem melhor. Então aqui, ó, deixa eu soltar os outros. Ó, é um tubinho. Ele tá vazio, ele não tem nada, nadinha aqui dentro, tá? Então esse é um tubinho de metais pesados e a gente colhe ele primeiro. Se eu tenho ali o protocolo de exames anuais ou admissionais que eu preciso colher o alumínio, é o primeiro frasco que eu vou colocar, tá? O meu sangue, tá? Então depois a hemocultura é esse. Se por um acaso esse paciente tem, por exemplo, um coagulograma, né, para colher, a gente parte então para o frasquinho de tampa azul, que ele tem o citrato de sódio aqui dentro. Então esse tubinho aqui é para a gente verificar a coagulação do nosso paciente. Tá? Então, na ordem, a gente vai coletar o tubinho azul. Porém, ele também não é um frasco de rotina, mas ele tem o citrato de sódio aqui dentro.
que ele vai, então, em contato com o sangue, ele vai conseguir ver como está a coagulação, tá, do sangue do nosso paciente. Mas ele não é um exame que a gente colhe de rotina, tá? Na sequência, a gente tem, então, um tubo. Opa, peraí. Na sequência, a gente tem o tubo seco, né, ou tubo de gel, que a gente fala, que ele tem um gel ativador de coágulo, tá? Então, ó, vocês podem ver, apesar que não sai, tá, esse gel daqui, mas ele tem o fundinho de gel, que a gente tem esse gel, que ele é um ativador de coágulo. Então, por que eu tenho que colher esse, por exemplo, antes desse? Porque a gente tem aqui, né, que é o tubinho de EDTA, a gente tem um anticoagulante, tá? Então, se eu colher esse sangue do tubo que tem um anticoagulante e depois eu venho para um frasco que tem um gel coagulador aqui, que é para coagular, eu posso trazer vestígios do anticoagulante para a amostra que eu preciso coagular. E aí, muitas vezes, essa amostra que precisa ser coagulada para a gente poder ter a separação do plasma aqui, a gente não vai conseguir coagular essa amostra. Então, provavelmente, essa amostra vai dar errado, tá? Então, esses tubos, todos os tubos que tem um anticoagulante, tá, dentro, eles precisam ser coletados por último. E aí a gente tem, por exemplo, esse tubinho de tampa roxa, a gente tem o tubo de citrato, que é aquele tubinho de tampa cinza, que a gente colhe geralmente a glicemia, ele também tem o anticoagulante. Então, esses tubos são sempre os últimos, para a gente não ter interferência nos outros exames, tá? Então, eu não posso colher um frasco. Então, meu paciente tem ali hoje somente os exames mensais. Eu tenho, então, o tubo seco, o tubo de gel, e eu tenho o tubo EDTA. Eu sempre vou coletar primeiro, tá, o tubo da bioquímica, e depois eu vou coletar o tubo da série vermelha ou do hemograma, tá? Esse aqui é o que a gente colhe, série vermelha, ou HT/HB ou hemograma, tá? Então, sempre lembrem, porque vai dar certo? Pode ser que dê, mas pode ser que esse vestígio que a gente está passando ali para o outro frasco dê alteração, tá, nos exames. Se eu vou colher, por exemplo, um coagulograma do meu paciente, que eu tenho esses 2 frascos aqui, eu preciso colher primeiro, tá, esse tubinho de tampa azul, onde eu tenho o citrato de sódio, e depois eu colho o tubo de EDTA, tá? Então, independente qual é o tipo de exame que a gente está coletando, a gente precisa seguir essas ordens. Eu vou pedir para o pessoal colocar na imagem aqui essa sequência, tá? Para vocês tirarem print e salvarem com vocês. Não precisa nem postar o print e me marcar, mas vocês vão printar e vão salvar, tá? Para vocês nunca mais coletarem exame errado dos pacientes, tá? Outra coisa importante, além da gente saber, né, a ordem dos tubos, a gente precisa saber colher esse exame também. Por quê? Por exemplo, um paciente que tem catéter, o que a gente precisa fazer muito bem antes da gente fazer ali a coleta do nosso exame, tá? A gente precisa remover o anticoagulante que foi colocado nas vias do nosso catéter. Então, a gente precisa remover, desprezar essa seringa, pegar uma seringa nova. Então, aqui, como protocolo, a gente tem de fazer flush 5 vezes, tá? Tá dando para ver direitinho daí? Dá um zoom aqui. 5 vezes o flush no catéter, sem tirar a seringa. Então, a gente vai fazer 5 vezes, vou coletar. E aí eu vou passar, obviamente a gente não colhe exames, né, gente, com uma seringa de 3 ml, normalmente de 10, ou dependendo da quantidade de frascos, a gente colhe com a seringa de 20 ml. Mas a gente faz esse flush para a gente
limpar realmente qualquer vestígio de anticoagulante que a gente tenha no lumen do nosso catéter, justamente para a gente não ter alteração dos nossos exames. Tá? Então, sempre lembrar de colher das duas vias, de retirar, tá? O anticoagulante. Até mesmo se for somente o soro, tá, gente? Da gente retirar uma dose adequada, compatível com o que está descrito aqui nas pincinhas de volume do nosso catéter, desprezar essa seringa e aí a gente vem, né? Então a gente faz esse flush para a gente poder circular esse sangue que ficou parado ali no nosso catéter, para a gente pegar realmente um sangue que está na corrente sanguínea do nosso paciente, né? Que está circulando ali. Então, se a gente às vezes escolhe uma amostra, pouca amostra, ou esquece de tirar o anticoagulante antes, a gente tem uma diluição desse sangue e provavelmente o resultado ele não vai ser, tá, fidedigno. No catéter, tá, os exames pré, né, gente, isso vai variar também conforme o protocolo, mas ele não interfere muito se a gente vai colher da arterial ou da venosa, tá? Isso não vai interferir, porque é o mesmo sangue que a gente tem ali. Seja na arterial, seja na venosa, é o mesmo sangue que está circulando, tá, no organismo do nosso paciente. Se o paciente que usa fístula, por exemplo, tá, a gente vai realizar as punções e aí a gente pode coletar também, né? Vai abrir a agulha, esperar preencher e a gente vai coletar da via arterial ou da via venosa, tá? Isso também não interfere, tá, no resultado, mas sigam aí o que o protocolo de cada instituição fala. Então, vamos por aqui que a gente vai colher da via arterial. E aí a gente vai funcionar o nosso paciente, não vai administrar a heparina ali no sistema, né, ou na máquina, ou no catéter, então a gente precisa coletar primeiro a amostra desse sangue antes. Então, a gente vai coletar, pinça e transfere para os tubos, tá? Vai depender, né, do laboratório ou de como é em cada instituição, se a gente vai colocar com agulha, tá? Em cada frasco, já que eles têm vácuo, eles vão puxar ali, né, a quantidade correta de cada um, ou se a coleta é feita, né, sem agulha, a gente coloca o sangue aqui dentro, tirando a tampinha. Então, isso vai também variar conforme o protocolo de cada instituição e de cada laboratório, tá? Não tem um certo ou errado, tem o que cada laboratório, o que cada clínica padroniza, tá? O que é importante a gente saber? A ureia pós. A ureia pós, sim, ela tem um impacto, tá? Ela tem um resultado mais fidedigno quando a gente colhe da via arterial. Abre os comentários, eu quero que vocês comentem aqui da onde é que vocês colhem a ureia pós. Se é da via arterial ou se é da via venosa. Porque isso também é algo que está sempre nas minhas caixinhas, o pessoal está sempre em dúvida da onde colhe, baixa fluxo, desliga banho, né? Como que faz em cada, o correto, porque em cada lugar realmente faz de uma forma. Então, ó, tem, né, a grande maioria aí colhe da arterial, mas existem algumas pessoas que colhem da venosa, tá? Então, assim, o mais fidedigno é que a gente colha da arterial, tá? Então, o ideal é que a gente colha ali do dispositivo, tá? Que tem na nossa linha, sabe? Aquela bolinha onde a gente, né, tem um silicone, a gente vai lá, né? Agulha, seringa e colhe a amostra daquela via. Ah, se eu não colhi de lá, o que eu posso fazer? Eu posso clampear a minha agulha, minha linha, desconectar e colher direto da minha linha arterial. E aí depois eu procedo à devolução do sangue do meu paciente. Mas independente da forma, se é na linha ou se é no acesso, é importante ser colhido da via arterial antes de iniciar qualquer devolução, tá, do sangue do nosso paciente. Porque se eu já comecei a devolver, esse sangue já vai estar diluído e aí eu vou ter uma amostra errada de ureia pós. E a ureia pós, gente, ela é extremamente importante, como eu já disse, para a gente ver a adequação da diálise do nosso paciente, se está boa ou não, tá? E a gente colhe
em relação a diminuir o fluxo da bomba e desligar os banhos, varia, tá? Varia, né? Varia conforme o protocolo de cada instituição. Então, tem instituições que desligam o banho e deixa dialisando ali num fluxo de 100, 150 por alguns minutos. Tem lugares que não desligam o fluxo do banho, só abaixa o fluxo da bomba de sangue em 100 ml, mais ou menos, 150. Eu já vi instituições que acrescentam 10 minutos na diálise do paciente, né, Gu? E desliga o banho? Vocês desligavam? Com o banho cortado, mais 10 minutos. Então, naquele dia, o paciente dialisava por 4 horas e 10 minutos, sendo que os 10 últimos minutos com fluxo baixo, sem os banhos ligados, tá? Os banhos ali desligados. Então, isso varia, tá, gente? Conforme o protocolo de cada instituição. Então, vocês vão continuar fazendo, né, o que vocês fazem aí de rotina, mas é importante a gente saber que para a gente ter um resultado aí mais fidedigno de KTV, de ureia pós, é a gente fazer a coleta da via arterial, tá? Então, isso é extremamente importante e tem um impacto grande aí no resultado de exames do nosso paciente. Certo? Eu acho que a gente conseguiu aí abordar tudo. Então, espero que vocês tenham tirado o print ali da ordem de coleta para vocês relembrarem. Então, vai ter coleta de exames, estão com dúvidas, puxa lá, fala, não, eu preciso colher esse tubinho com essa tampa vermelha antes da roxa. Então, assim, né? Além de ouvir aqui, que vocês realmente coloquem em prática no dia a dia, porque isso vai fazer diferença aí nos resultados de exames dos pacientes, na assistência que a gente dá para o nosso paciente. Certo, povo? Bom, as vagas estão abertas. Quem ainda não entrou para a nossa comunidade, aproveita essa oportunidade. A gente não sabe até quando as vagas vão ficar abertas, tá? Pode ser que elas se encerrem aí antes do prazo. Então, não deixe para a última hora, tá, gente? Comenta aqui quem ainda não entrou e quer fazer parte dessa turma. Eu quero você na minha turma, tá? Então, a gente não sabe quando vai abrir, né, a próxima turma, porque agora a gente dá toda assistência para o pessoal que está entrando. A gente tem ainda 6 turmas que estão com acesso ao curso, né, que estão ainda assistindo às aulas, às mentorias. Então, a gente tem mentorias quinzenais com temas diversos. Depois, essas, né, quem não consegue assistir ao vivo, então, quinzenalmente ao vivo, a gente tem essas mentorias para retirada de dúvidas, temas específicos. Quem não consegue assistir ao vivo, essas mentorias vão para a plataforma depois. A gente tem mais de 60 aulas disponíveis dentro da plataforma, tá? Então, o valor, né, o preço que vocês estão pagando ali para adquirir esse curso não se compara ao valor que ele realmente tem, tá? Então, tudo que a gente coloca, tudo que a gente se dedica para pôr dentro da plataforma é muito assim, que a gente tenta pegar tudo que vocês precisam, né, para realmente vocês se tornarem profissionais mais seguros, profissionais mais capacitados. Então, não percam a oportunidade. Digita aqui ainda quem não entrou ou quem está com alguma dúvida, quer tirar dúvida, sabe? Qualquer coisa que vocês quiserem saber, comenta aqui, eu quero, que vocês vão receber automaticamente já, no mesmo momento, um direct, tá, da nossa equipe para tirar as dúvidas de vocês. Então, a gente está vindo com muitas facilidades para você conseguir adquirir, para você pagar, e a gente não quer saber de desculpas, tá? Ou você vai lá e faz, porque, eu vou tentar, não, vai deixar que eu vou tentar entrar para essa turma. Você sabe que quem tenta, a gente não faz, né? Ou você está decidido a mudar e a entrar para essa turma, ou você realmente vai deixar essa oportunidade passar, e talvez ela não chegue novamente aí até você. Então, digita aqui, eu quero, se você quer ter mais informações, que a gente vai bater um papo lá no direct, tá, gente? Obrigada mais uma vez por estarem aqui. A gente vai ter frase, tá? Deixa eu ler aqui a minha frase. Eu não estou enxergando muito bem de longe. O maior inimigo do conhecimento é quem acredita saber tudo. Então, essas pessoas, né, que acham, não, eu não preciso disso, né? Eu não preciso fazer esse curso, porque eu já sei, eu já trabalho há 10 anos com hemodiálise, né? Eu não preciso disso. Então, o maior inimigo, né, do conhecimento é aquele que acredita saber tudo.
A gente nunca sabe, tá? Vou contar um segredo aqui para vocês. A gente nunca sabe tudo. O dia que a gente falar assim, não, eu já sei tudo, é o dia que a gente pode se trancar ali dentro de casa, não precisa nem sair de casa para nada, né? Porque a partir do momento que a gente está fechado aí para o conhecimento, para aprender novas coisas, ter novas oportunidades, a gente não precisa mais viver, né? Esse é o combustível da vida. É a busca por conhecimento, a busca por ser uma pessoa melhor para ajudar outras pessoas, né? Então, que o objetivo nosso maior de vida, né, seja o nosso serviço, servir outras pessoas, independente do que seja, né? Que o nosso objetivo principal de vida seja esse, de servir outras pessoas, trazer, né, o melhor tratamento para elas através do nosso conhecimento. Olha que coisa maravilhosa, né? Amanhã a gente tem live? Amanhã a gente não tem live, mas a gente vai vir com uma surpresa aí no final de semana, né? Domingo a gente tem live de novo. Vocês vão ter que enjoar. Comenta aqui se vocês querem. O Gustavo tá doidinho aqui. Comenta aqui se vocês querem live no domingo também. Comenta aqui, eu quero, que eu vou voltar pra gente fazer uma live especial no domingo com um tema que a gente não falou ainda essa semana, hein? Então, não falou essa semana, eu acho que faz muito tempo que a gente não fala sobre isso aqui no nosso feed, tá? Então, comenta aqui, eu quero, se vocês querem mais uma aula no domingo, e a gente volta aqui para fazer essa aula especial. Obrigada mais uma vez por vocês terem participado da nossa imersão, por terem assistido essa aula. E eu quero todo mundo, tá? Quantos puderem lá na comunidade para a gente continuar aprendendo, né? Para a gente não ser inimigo aí do conhecimento, para nós sermos amigos do conhecimento. Então, eu espero vocês, um beijo grande, uma ótima noite, um bom restantezinho aí de semana e a gente se vê domingo.